cada um que está conectado aí, vai receber do Senhor. Oramos pela vida do Zanini, ó Pai. Amém, Pai. O Senhor libere graça sobre a vida do meu irmão, Senhor, para que ele Amém, fale, Deus, as coisas do alto. Aquilo que o Senhor tem Amém. colocado no coração dele, Senhor, mas é aquilo que está Amém, no Jesus. teu coração para os nossos corações. Nós clamamos a Ti, em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Queridos, a gente pode começar então, Jeremias? Sim, fica à vontade, Zanini. O tempo é todo seu. Até meia-noite a gente aguenta, tá? Até meia-noite dá para ir pela metade aqui. O restante vai ficando. Depois eu passo para o Marco Aurélio. Rapaz, só um segundo, minha esposa está me ligando aqui. Nesse segundo. Pera. Olha, Marco Aurélio, quase que passou direto para você, ó. Desculpa, irmãos. Ela estava precisando de ajuda aqui. Voltou, Zanini. De uma certa forma, o que a gente tem para falar hoje foi encomendado, né? A última vez que eu tive com os irmãos aqui, o Jeremias... Qual era o nome do pastor, Jeremias? É o pastor Neizinho, que está lá na África agora. Isso. Neizinho. Nenzinho, isso mesmo. Aí eu não sei por que, em determinado momento, a gente estava conversando, a gente começou a falar alguma coisa aí do Gênesis. Enfim, aí o Jeremias pediu para que eu trouxesse alguma coisa nesse sentido, né? Falando a respeito... Eu entendi dessa forma, né, Jeremias? Que era para trazer alguma coisa... até entendi que era um pouco mais um estudo que propriamente uma pregação, né? A respeito de como a gente lê, como a gente entende aí as Escrituras. Isso mesmo. Amém. Mas no meio disso, sabe, eu fiquei pensando, não, eu vou fazer isso, mas de alguma forma eu preciso contextualizar para o nosso dia, né? Porque eu sei que se eu começar aqui a ler e a falar a respeito da leitura dessa parte da Escritura, que a gente está falando lá do começo do Gênesis, a gente está falando dos dias de Noé, com certeza, enquanto eu estiver lendo, falando até pouco, o Espírito de Deus vai ministrar no coração dos irmãos. Com certeza. Mas eu quis também, de alguma forma, contextualizar aquilo que eu iria falar. Foi assim que isso foi sendo construído no meu coração. Então, a gente vai aqui bater um papo. O Marco Aurélio vai ter bastante paciência comigo, porque nós conversamos já há alguns anos a respeito desses assuntos, mais particularmente, né, por conta de um grupo aí que nós formamos, eu, ele e o Carlos, que se chama O Justo Caminho, onde a gente tem lá algumas pregações a respeito de uma visão que a gente não está muito acostumado a ter da Escritura. E então você vai ter um pouquinho de paciência, né, Marco? Mas eu espero muito aí a sua contribuição de todos os irmãos. Então a gente está aqui conversando, conjecturando a respeito da Escritura, e eu vou, com a graça de Deus, contextualizar para os nossos dias também. É uma coisa que está no meu coração. Como vai ser desse formato, se os irmãos quiserem interromper, fazer pergunta, alguma coisa, sem problema. Só que eu vou estar com outra coisa aqui na minha tela para me dar uma direção, então eu não vou poder vê-los. Aí é só vocês falarem que eu paro e a gente vai continuando, e não tem problema não, porque como é um estudo também, se eu perceber que vai ficar difícil chegar num ponto que eu quero chegar, eu corto no meio e coloco já o final sem problema nenhum, porque não vai nos atrapalhar na medida que a gente for caminhando, tá bom? O importante, eu creio, é que a gente caminhe junto nisso. Então, eu vou ler aqui uma passagem primeiro, que está em Mateus 24, de 35 a 44. Se vocês quiserem acompanhar, mas está aberto aqui na minha frente a Bíblia, eu vou ler. Estou lendo Mateus, então, 24, de 35 a 44. Diz assim a palavra, né? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão.
Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Esse texto de Mateus tem um correlato lá em Lucas, que daqui a pouquinho eu vou ler. Mas eu queria dar uma mexida aqui rápida nesse texto. Quando Jesus fala, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, ele já vai fazendo uma introdução para que ele vai falar dos dias de Noé. Então, eu entendo que quando ele fala as minhas palavras não passarão, ele não está se referindo ao que ele vai falar aqui agora, né? Também é o que ele vai falar a partir desse ponto. Mas as palavras também foram ditas lá atrás. Porque ele continua falando, pois assim como nos dias de Noé, faz um link com as palavras que foram ditas lá no passado, e elas não passaram. E se a gente se lembrar, Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 15, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, tudo que foi escrito para que nos trouxesse esperança. Isso inclui esses dias de Noé. E os dias de Noé foram dias difíceis. A gente vai ver aqui como que o Senhor... Difícil seria até um termo bem aquém daquilo que o próprio Senhor fala a respeito desses dias. E, então, continuando, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Faz essa comparação. E aí ele fala que nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas estavam comendo, bebendo e tal, até um dia. Que dia? O dia que Noé entrou na arca. Agora, o dia que Noé entrou na arca, se a gente for um pouco mais à frente em Gênesis, foi um dia que Deus alertou e falou com ele. Nós vamos falar esse versículo um pouquinho abaixo. E falou com ele, Noé, entra para a arca, leva os animais e entra para a arca. Deus falou com ele, mas falou com ele. E não o perceberam. Quem não percebeu? Aqueles que comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento. Eles só perceberam quando veio o dilúvio. E que levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Isso precisa trazer temor no coração da gente, né? Porque, como filhos, nós sabemos que andando nessa palavra dele e caminhando nessa verdade, a verdade nos será revelada ao longo do caminho e nós vamos sendo libertos. E assim, andando nessa palavra e nos mantendo nessa palavra, é que nós somos discípulos e é assim que a gente vai salvar nossa alma, né? A palavra ensina isso para a gente, que nós somos salvos, nós estamos sendo salvos e ainda seremos salvos. Essa salvação está sendo desenvolvida. Mas isso precisa trazer temor para nós. Por quê? Porque aqui está dizendo que dessa forma como foi, em que muitos não perceberam, assim também será a vinda do Filho do Homem. E um pouco abaixo, o Senhor nos alerta, né? Nessa minha passagem, como outras 4, mais 3 vezes, perdão, ele fala sobre vigiar. Portanto, vigiai porque não sabeis. Nesses últimos dias, eu tenho aprendido um pouco do Senhor a respeito do vigiar, sabe? O Senhor falou comigo um pouco antes de eu levar meu filho aí para Colatina, né? Que ele está estudando, fazendo medicina em Colatina. O pessoal daí de Itaguaçu, de alguma forma, sabe, alguns estavam aí até presentes. Ele falou comigo a respeito de vigiar. E eu aprendi uma coisa a respeito dessa vigilância, né? Fiquei pensando, o que o senhor quer falar comigo a respeito de vigiar? Em determinado momento eu comecei a pensar assim, mas o que me tira a vigilância? O que tira a vigilância da gente?
algo que me distrai. Mas o que é que distrai a gente? Eu creio que a maioria de nós aqui, se não todos, não vamos ser distraídos por coisas ilícitas. Nós podemos nos distrair com coisas lícitas. E por quê? Eu vou contar para vocês o meu testemunho rapidamente. Quando fui levar o Daniel para a Colatina, eu passei por uma experiência muito tremenda na casa do Jeremias, em que o senhor falou comigo, através de um jovem lá de Vitória, que eu precisava entregar o meu filho, como Abraão entregou Isaac. No meio dessa situação toda, eu estava fazendo um concurso, eu estou em um processo de mudança para ir para o Espírito Santo, e no meio esse processo é longo, né, Cristina? Tem um tempão, mas está rolando, está rolando. Vai chegar uma hora, eu creio. E aí, no meio disso, eu estava fazendo esse concurso que eu esperava muito, estava bem ansioso para fazê-lo. Eu simplesmente me esqueci de mandar os documentos para a prova de título. E eu tinha todos os pontos, eram 10 pontos. Eu fiz 0 no título porque eu não mandei. E eu fiquei muito triste com isso, porque isso tinha a ver com a minha família, com essa mudança que a gente está esperando, que a gente crê que é do Senhor. Eu fiquei bastante abalado com tudo isso. E aí eu vi que, depois de algum tempo, depois de estar na casa do Jeremias, passar por essa experiência aí com meu filho e tal, veio na minha mente, né, o que me distraiu. O que me distraiu foi um zelo humano com meu filho. Apesar de eu saber que era algo de Deus, ele está aí, apesar de eu estar com muita paz de fazer tudo isso, mas foi isso que me distraiu. Uma coisa lícita e que eu estava caminhando muito certinho na direção do que o Senhor queria, como tem se provado ao longo do caminho aqui. Num determinado momento, eu tive um zelo que foi humano, uma preocupação que eu tive com o fato dele ficar numa cidade distante, enfim. E não é nem errado eu ter essa preocupação, né? Nós somos pais, não tem nada de errado nisso, não pequei em nada. No entanto, foi isso que me distraiu e aí eu não enviei os documentos. Então, eu preciso ter temor. Eu estou trazendo isso à luz para falar do temor. Eu preciso ter temor dessas palavras, porque geralmente quando a gente, como crente, como filhos de Deus, lemos isso aqui, a gente pode até nem prestar muita atenção no sentido de não é comigo, porque eu não vou estar aqui nessa situação. No entanto, se não houver vigilância, eu posso não me aperceber do que está acontecendo. Porque essa semana eu tive até uma conversa com uma irmã assim, bastante madura na palavra, mas ela conversando comigo, ela estava falando a respeito do engano, né? Eu estava falando do engano dos últimos dias, e ela falou assim comigo, mas os eleitos, está escrito na palavra que, se possível, eles seriam eleitos, eles seriam enganados, mas não pode ser, não é possível. Isso não é possível. A palavra está dizendo que se fosse possível. Mas, se a gente for no contexto deste texto, a gente vai ver que não é isso que a palavra está dizendo. O que ela está dizendo é que seria sim possível, se os tempos não fossem abreviados, porque 3 ou 4 frases para cima dessa está escrito lá que os tempos seriam, e por causa dos eleitos, os tempos seriam abreviados. Do contrário, ninguém se salvaria. Então, eu, quando olho para essa palavra de temor, e o senhor Marcos sabe que eu já converso com ele há algum tempo a respeito disso, quando o senhor fala comigo a respeito de vigilância e do engano dos últimos dias, eu tenho muito temor, queridos. Isso não é uma coisa que confronta com a fé. Não é, absolutamente não é. É um temor mesmo, é um temor de estar buscando sempre a dependência de Deus para eu não cair nesse engano. Porque eu vou falar um exemplo para vocês, um pouco correlato que tem na palavra a respeito desse engano. Os 10 espias. Os 10 espias andaram junto com os outros 2, Josué e Caleb. O tempo todo eles andaram juntos. Alguma coisa aconteceu no momento em que eles tiveram que trazer um testemunho. Alguma coisa aconteceu que fez com que eles vissem aquilo de uma forma diferente, porque eles viram a mesma coisa. Não é verdade? Os 10 viram a mesma coisa que os outros 2 viram. Mas alguma coisa aconteceu para que aqueles 2 relatassem o que viram de uma forma diferente. Eu ensino isso muito para os meus filhos.
Na minha opinião, eu posso dizer que talvez pelo menos uma coisa eu sei. Né? Não vou falar que é só isso. Não vou me atrever a falar isso. Mas uma coisa eu sei que fez a diferença na vida de Josué e Caleb para naquele dia eles trazerem o testemunho de Deus diferente do testemunho dos outros 10. Foi a maneira como eles andaram até aquele dia. A maneira como eles andaram até chegar aquele dia fez com que eles tivessem olhos para ver e ouvidos para ouvir Deus, e não as circunstâncias, e não o que eles estavam vivendo. Se a gente trazer isso para os nossos dias, que serão dias como os dias de Noé, nos dias de Noé, nós vamos falar agora sobre isso, o espírito do anticristo atuou de uma forma que levou a humanidade inteira a se corromper. A um ponto do Senhor dizer que se arrependeu de fazer o homem e destruir toda a humanidade, menos 8. Né? Então, atuou ali um engano. E esse engano atuou sobre toda a humanidade. E todos caíram nesse engano. Se eu trago esse entendimento, que é um exemplo, né? É um exemplo que eu trouxe agora de Josué e Caleb, eu tenho que tomar cuidado com cada momento da minha vida, com cada dia que termina. Por quê? Porque eu posso estar me preparando para cair nesse engano. Porque o engano dos últimos dias é algo tremendo. Tremendo. Tessalonicenses diz que vem um espírito sedutor, segundo Tessalonicenses 7 diz isso, que virá um espírito da parte de Deus para que os incrédulos, aqueles que rejeitaram o amor que há na verdade, deem crédito à mentira. Por quê? Porque eles se regozijam na injustiça. O que é injustiça na palavra? Injustiça na palavra é aquilo que não é como deveria ser. Justiça, tanto no grego quanto no hebraico, a palavra quer dizer aquilo que é como deveria ser. O que é justo? Aquilo que é como deveria ser. E como as coisas deveriam ser? Conforme a vontade do rei. Então, aquilo que vai contra a vontade do rei, contra a vontade do Criador, é injusto. Então, vamos supor, vou pegar o Marco, que eu tenho um pouco mais de intimidade, vamos supor que o Marco esteja vivendo em alguma situação lá com a Cida fora do padrão do Senhor. E aí o Espírito de Deus me move a visitar a casa do Marco e conversar com eles. Só que a maneira como eles estão vivendo, para eles está bem, e eles estão se regozijando nisso, ainda que seja uma condição de injustiça. Quando eles rejeitam a palavra que o Senhor mandou para eles, eles estão se regozijando numa condição de injustiça. Aí esse princípio que está em 2 Tessalonicenses 7, como eu falei, vai de, você pode ler aí do 10 até o 12, dá para entender bem, vai ser aplicado. Por quê? Porque rejeitou o amor que é na verdade. Né? A Bíblia diz que o amor não se regozija na injustiça. Então, onde há injustiça, a injustiça se opõe ao amor. Então, nesta condição, vem da parte de Deus um espírito para que aquele que rejeitou esse amor dê crédito à mentira. Nos últimos dias, isso que nós vivemos, isso atua com muita força, queridos. Então, eu tenho muito temor quando eu leio a respeito do engano dos últimos dias e agora o Senhor tem me ensinado a respeito da vigilância. Porque eu posso me distrair e tropeçar em coisas pequenas e lícitas. Vamos continuar aqui, então. Zanini, Oi, diga. só conferindo aí, é 2 Tessalonicenses 2, né? Você falou 7. Eu falei 7, desculpa. É 2, de 7 a 12. Isso. Obrigado, querido, obrigado. Desculpa, queridos. É isso mesmo. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que o Senhor virá, né? E se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria. Por isso eu tenho que estar apercebido. Apercebido, a palavra no grego aí, é preparado. Eu tenho que estar preparado. Porque a hora que não cuidais, esse cuidais aí é uma palavra grega que quer dizer pensar, supor, considerar. Então, na hora que eu não considerar, na hora que eu supor, ou que eu não pensar, o Filho do Homem virá. Isso quer dizer que até mesmo na hora que eu estiver
teologicamente me preparando, construindo um pensamento, até nisso eu posso tropeçar. Porque o que vai acontecer numa hora que eu não considero que isso vá ocorrer, né? Eu tenho dificuldade, queridos, eu tenho dificuldade para entender muito bem isso. Mas é desse jeito. Agora eu vou ler o texto de Lucas. Agora eu vou ler Lucas 17, de 27 a 36. Diz assim, ó, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. O mesmo que foi dito aí a respeito dos dias de Noé, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo, enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E, de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama. Um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo. Uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. Lucas escreveu assim. Por que esses dias eles foram chamados dias de Noé? E na parte até do Lucas, que vai falando de uma outra circunstância, que foi de Sodoma e Gomorra, é chamado de dias de Ló. Por que o Senhor se refere dessa forma? Dias de Noé. Tanta gente existia naquela época. Tanta gente existia em Sodoma e Gomorra, e não só lá, mas em vários outros lugares. O Senhor chamou de dias de Ló. Por causa da justiça, queridos. Porque esses 2 homens, eles foram encontrados em justiça. O que nós encontramos de semelhança entre esses 2 homens, nesses 2 fatos, que o Senhor está usando como semelhantes, como se ele fosse a mesma coisa, para nos alertar a respeito dos últimos dias, o que tem de semelhança na vida desses 2 homens? Justiça. Tanto Noé quanto Ló, eles são chamados de justos diante de Deus. E a gente vê também um outro fato bem interessante aí que liga essas famílias, né? Que é o fato de elas terem sido as únicas pessoas que foram poupadas em 2 situações bem terríveis, digamos assim, de juízo divino nos ambientes que eles viviam. Essas 2 coisas os ligam. Agora, por que exatamente que o Lucas usa também essa expressão? Deixa eu ver aqui que eu perdi. Exatamente. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por que ele usa isso? Porque a mulher de Ló, eu fui olhar, eu não lembrava disso, ela só foi citada em Gênesis. O único lugar que ela é citada é aqui em Lucas. Por que o Lucas... Porque o senhor falou isso, certo? Mateus não chamou atenção disso. Mas Lucas chamou atenção. Por que o Lucas colocou isso aqui? Ele também é o único que cita uma outra palavra de Jesus, que é Lucas 9:62. Ele cita isso aqui, ó. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás e é apto para o reino de Deus. Então, Lucas, repetindo, foi o único que citou a mulher de Ló, fora lá do Gênesis. E ele é o único que cita essa passagem aqui de Jesus, que ninguém, tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino. Agora, não é interessante, quando você pega e vai ler no Gênesis, olha o que fala da mulher de Gênesis aqui, Gênesis 19:26. Fala assim, ó, e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Isso, para mim, traz uma mensagem, procurando pelas palavras. Que talvez o motivo pelo qual Lucas tenha se lembrado, ou alguém falou para ele, porque Mateus estava presente, Lucas não estava, né? Quando Jesus falou. Por que ele se lembrou da mulher de Ló? Pelas palavras, eu posso deduzir que talvez tenha sido isso, o olhar para trás. Então, eu creio que seja esse o motivo do Lucas ter se lembrado da mulher de Ló. E ele trouxe essa parte da fala de Jesus. Mas o que exatamente quer dizer olhar para trás? Eu creio que está claro no texto que a gente vê, no contexto que a gente vê aí do que o Senhor falou. Naquele dia, ele fala assim, ó, naquele dia, quem estiver no eirado,
e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E, de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ele insere isso aqui. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder de falta, salvará. Eu posso supor, aliás, isso nem é uma suposição, né? Está claro o que o Senhor está querendo, o que Lucas está querendo mostrar, que é olhar para trás. Olhar para trás é quando eu tento preservar a minha vida em detrimento de perdê-la. E quando ele cita os bens da casa, não desça para tirá-los. Se você estiver no campo, não volta para trás. A mulher de Ló olhou para trás. E o grande problema da mulher de Ló é que ela estava na família, na casa, para sair viva da cidade, para sair viva desse evento. E, no entanto, ela foi transformada numa estátua de sal porque ela olhou para trás, de sal, porque ela olhou para trás. O que fez ela olhar para trás? A meu ver, foi isso. O coração dela estava preso em Sodoma, na vida que eles tinham lá. E existem alguns fatos, né? Se a gente pegar a vida de Ló lá e ler a respeito disso, a gente consegue compreender algumas coisas. Agora, a palavra diz que o Ló vivia naquela cidade, vivia à sua porta, né? Ele era um homem conhecido e, por ele estar na porta, ele era respeitado lá. Ele era muito incomodado pela injustiça que ocorria naquela cidade. Agora, a esposa dele olhou para trás. E o que fala para mim, quero fazer um link agora com o que eu disse a respeito do vigiar, né? Coisas lícitas. Os meus bens, mesmo eu sabendo que foi o Senhor que me deu, é lícito. Mas isso pode me distrair. Até a minha vida, preservar a minha vida, a vida bios, né? Vida biológica, pode me distrair da vigilância. E não vai ser mais ou menos por aí. Talvez agora eu levante um pouco de polêmica, mas não vou entrar nesse assunto agora, tá, queridos? Mas eu creio que nós vamos passar pela tribulação e nós vamos ter que dar o nosso não a essa marca, se eu estiver vivo até lá. É o que eu creio. Mas não vamos entrar nesse mérito, porque isso pode conflitar no nosso pensamento. Vamos pensar, então, a respeito do não que eu tenho que dizer hoje. Hoje eu tenho que dizer um não para algo que pode desviar a minha vida. E que pode custar, ou melhor dizendo, que pode custar a minha vida. Será que eu vou dizer esse não ou eu vou dizer o sim para preservar a minha vida? Isso acontece o tempo todo. Isso pode acontecer o tempo todo. E, às vezes, como aconteceu com os espias lá, pode acontecer no dia a dia. No dia a dia eu vou falando alguns sims para coisas que me vão sendo oferecidas e em um determinado momento aqui o meu coração mudou, eu nem percebi. E aí, quando me oferecem alguma coisa que vai me trazer um tropeço mesmo, e às vezes até para queda, eu vou falar o sim para aquilo, por conta da maneira como eu caminhei. E eu perdi a vigilância num monte de coisas que eu fui abrindo mão durante essa caminhada. E é isso que eu entendo que Lucas... Aliás, desculpe, né? Quem falou foi Jesus. Que Jesus está ensinando e Lucas ressaltou nessa passagem dele, né? A mulher de Ló, ela quis preservar algo que não deveria ser precioso para ela naquele momento. Em hipótese alguma, os anjos falaram, não olhem para trás. E ela desobedeceu a ordem desse mensageiro de Deus. Queridos, estar disposto a perder não é natural para o homem. Isso não é natural para a gente. É muito natural para a gente acumular e adquirir. Agora, perder e entregar não é natural. Para eu perder e entregar, eu tenho que abrir mão. Eu tenho que ir contra a minha natureza. E o que eu estou entendendo dessa palavra é que, quando eu chegar lá na frente, em algum momento dessa minha vida que eu tiver que tomar essa decisão, em alguma circunstância, eu posso perder a vida que eu estou querendo preservar, né? Vou ler aqui agora, 1 Tessalonicenses 5, de 4 a 11. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Isso aqui é fundamental, queridos. Olha o que Paulo está ensinando para os Tessalonicenses. Nós acabamos de ler ali em cima a respeito do dono da casa,
que se ele vigiasse, ele não deixaria o ladrão chegar, que vai chegar na noite, que a gente não vai saber, mas aqui está falando uma coisa. Vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós, todos, sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite. Eu não ressaltei ele em cima, mas Lucas, quando ele fala naquela noite, falando lá dos dias de Ló, ele fala naquela noite. Assim, nós não somos da noite, nem das trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Repetiu o versículo. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, revestindo-nos com a couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolável, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Eu creio que Paulo aqui está falando que nós dependemos uns dos outros para nos consolarmos e nos edificarmos reciprocamente em relação a isso que ele está falando. Nós não somos da noite, nós somos do dia. Então nós não podemos dormir como os demais dormem. Eu preciso vigiar e estar sóbrio. Agora, aqueles que estão em trevas, dentro dessa passagem, me leva a compreender que ele não está falando só de noite e dia no sentido da luz solar e da luz da lua, ou de dia e de noite do ponto de vista de tempo. Ele está falando da vida dessas pessoas. Nós somos do dia, nós não somos da noite. Então não durmamos como se estivéssemos na noite. Vigiemos. É isso que que eu entendo que Paulo está ensinando aqui aos Tessalonicenses. Porque nós não estamos em trevas para que esse dia, como ladrão, nos apanhe de surpresa. Ou seja, se eu estiver apercebido, é como... Vou fazer um desenho aqui que eu vou fazer. Se alguém não entender, por favor, fale, tá? Vou fazer um desenho do que acontecia no dia de Noé. É como se Noé estivesse construindo a arca e eu estivesse ali de olho prestando atenção. Fala, cara, eu vou entrar nessa arca com Noé aí, porque esse cara é um homem de Deus, Deus mandou, eu tenho que estar apercebido, eu tenho que estar preparado, porque eu não sou da noite. E ele ainda acrescenta, Paulo acrescenta aqui, ó, porque quer vigiemos. Deixa eu achar aqui o versículo. Vigiemos, que nós vivamos, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Na unidade com Cristo, andando com Cristo, a vigilância ela vai ser natural para mim. Ela é natural, porque eu tenho que estar junto dele. E eu sei, no dia a dia eu sei que o tempo todo eu sou chamado e tomado para tentar, para ser tentado para sair de perto dele. Então, vivendo com ele, dormindo ou vigiando, se eu vivo com ele, isso não vai fazer a diferença, porque eu vou saber. A questão é de viver com ele. E Paulo ensina aos Gálatas que viver com ele é andar no Espírito. Vamos continuar. Então, o que Deus diz a respeito dos dias de Noé? Vamos conhecer os dias de Noé. Aí eu vou entrar um pouco na tarefa que o Jeremias me pediu. Eu creio que isso aqui é uma das coisas mais importantes para nós assim, nesse estudo, é entender como que Deus vê os dias de Noé. O próprio Jesus ele afirmou, no início do trecho aí que a gente separou, de Mateus 24, né? Ele fala que tudo passa, mas a palavra dele não passa. E se isso está ligado ao que está lá atrás, como eu propus para vocês no início, eu preciso ter entendimento de que é ensino para a minha vida, e esse ensino foi escrito para que eu encontre consolação na Escritura e esperança, como Paulo falou aos Romanos. Então, eu tenho que entender esses dias de Noé para que isso traga para mim consolação e esperança. O Pedro também usa essa mesma situação de Noé para falar a respeito da longanimidade de Deus, da atuação dos filhos dos homens,
para trazer ensino para a gente também, mas eu não vou falar a respeito disso. O que Deus diz a respeito dos dias de Noé? Nós não vamos compreender diretamente, assim, adequadamente os dias de Noé, se eu não tiver o fundamento do que acontecia naqueles dias. Aí eu vou falar aqui agora da primeira profecia messiânica, que foi quando Deus falou. A gente tem que prestar muita atenção nisso. Aqui o Senhor está falando com a serpente e com a mulher. Adão está do lado, mas ele está falando com a serpente e com a mulher. Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Entre a tua descendência, serpente, e o teu descendente, mulher. Este descendente, mulher, vai ferir a tua cabeça, serpente. Mas tu, serpente, vai ferir o calcanhar dele. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É isso que está dito. Agora, o que acontece aqui nesse versículo? Aqui a primeira coisa que a gente vê, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a serpente e a mulher, entre o diabo e a mulher. Entre a descendência da serpente, ou como assim descendência da serpente? Né? A descendência vai ter uma serpente? Sim, a descendência tem uma serpente. Né? Desculpe, a serpente tem uma descendência. Ela tem uma descendência. E a mulher tem o seu descendente que viria. Qual é essa descendência da serpente? São os filhos do diabo, dos quais nós fizemos parte, quando estávamos no império das trevas, de onde nós fomos tirados. Agora aqui, Deus começa esse versículo, essa frase, essa conversa, falando, porém, inimizade. Então, a partir daquele momento, haveria uma inimizade. Não é uma inimizade por fé, porque eu acredito nisso, fulano acredita naquilo, porque eu sou de uma descendência e o outro é da outra descendência. Não. A inimizade aqui, querido, foi colocada por Deus. Porém, uma inimizade. Está colocada. Quando ele fala isso, ele está dividindo toda a humanidade, a partir daí, em duas sementes. A semente, que é considerada a descendência da serpente, e a semente, que é considerada do descendente da mulher. E elas estão divididas, separadas, por uma inimizade, que foi colocada por Deus. Ora, por que Deus botou essa inimizade? Porque ele tinha um propósito em que isso é separado. Quando a gente entende o conceito de santidade é de separação, correto? Então, quando ele coloca essa inimizade ela não dependia de nada que alguém fizesse de um lado ou de outro. É uma divisão que Deus colocou porque ele queria fazer essa separação. Então, há uma santidade, há uma separação entre essas duas sementes. Foi colocada por Deus. E ninguém tira isso. Porque foi ele que colocou. E não depende de quem age e quem não age. Se eu estou de um lado e gosto da pessoa que está lá do outro lado, isso não retira a inimizade. Não retira, porque ela não depende de mim. Nem tem a ver comigo, tem a ver com algo que Deus criou. E ele coloca isso, ele afirma isso, e é para toda a humanidade. A gente não está acostumado, pode ser que alguns estejam, até me perdoe, mas a gente não está acostumado a ler a Escritura dessa forma. Vamos pensar, por exemplo, nos primeiros irmãos que nasceram. Nasceu Caim, e depois nasceu Abel. O Caim era o primogênito. O que aconteceu entre esses dois irmãos? Como é que eu vou compreender a diferença que havia entre esses dois irmãos? E tem uma coisa interessante, que é um parênteses, que eu vou colocar aqui agora, mas que eu acho importante, ele tem a ver com a tradução da palavra. No versículo, aqui é Gênesis 4:1, se eu não me engano, acho que é. Em Gênesis 4:1, fala que a mulher diz assim, que adquirir do Senhor um varão. Mas no hebraico não está escrito assim, gente. Porque se você pegar as palavras em hebraico, você vai ver que não tem alguma tradução até que coloca assim, adquirir com a ajuda do Senhor. Não tem essa palavra. Tem lá, a palavra no hebraico que está lá, são duas letras. Et é o Aleph e o Tav. São as duas, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Ela não tem tradução. Então, essa tradução que a gente tem, ela é interpretativa. Sabe o que está no hebraico? Que é o que os judeus que creem em Jesus, aliás, os rabinos mesmo, os antigos,
como é que eles traduzem isso? Que a mulher disse assim, adquirir um varão, o Senhor. Porque essa palavra Senhor aí é o tetagrama. É o Yud, Reit, Vav, Reit, que a gente fala que é o IH, VH, que é o que a gente lê como Jeová. Todo mundo entende isso aí? Quando está escrito lá Senhor, é isso que está lá no hebraico. É o nome de Deus. É o nome de Deus. O tetragrama que ele fala lá pro... Aliás, ele fala para todos, né? Para Abraão, para todos. Para Moisés também, para todos. Esse Senhor é o tetragrama. Então, o que a mulher disse, ela falou, adquirir um varão, o Senhor. Adquirir... Ela entendeu que aquele que nasceu do ventre dela, ela achou que era já o tal do descendente, que teria uma descendência divina. E como que ela achava que tinha uma descendência divina? De onde ela tirou isso? Porque ela fala, quando em Gênesis 3,15 que a gente leu, queridos, está falando assim, o teu descendente, a palavra hebraica é Zerá. O descendente da mulher, está escrito lá Zerá. Zerá é semente, mas a mulher não tem semente. O útero da mulher é comparável à terra, e não a semente. Quem tem a semente é o homem. O homem deposita o seu sêmen na mulher e aí o útero gera, com o óvulo e tudo mais, gera um ser humano. Mas a mulher não é detentora da semente. A semente é do homem. Então ela entendeu que ela daria à luz a um ser que seria divino. Porque viria de uma semente dela, não viria da participação do marido. Então a primeira fala a respeito da virgem conceber, está aí, né, no Gênesis 3,15. Não está lá no Isaías 9,6, que eles discutem muito uma palavra lá, se é ou se não é virgem, se não é. Aqui já está dizendo claramente isso para a gente. Então ela entendeu isso. Eu posso supor, é só suposição isso que eu vou falar, tá? Pode ser até que ela tenha criado o Caim achando que era ele mesmo. Existe essa possibilidade, mas isso é uma conjectura, não tem nada na palavra, né? Mas isso que eu estou falando para vocês da tradução, tem. Literal no hebraico, é isso que está escrito. Bom, então como é que eu entendo? Como é que eu entendo esses dois irmãos? Agora eu preciso colocar algo que Jesus falou. E que todo mundo que sabe, mas é importante, eu acho que é importante eu ler. Eu vou ler Mateus 13, de 36 a 40. É importante os irmãos entenderem o seguinte, isso que eu vou falar agora, Jesus pregou, mas ele não criou isso. Isso era uma tradição que já existia há milhares de anos dentro da cultura hebraica. E é tremendo isso. Por que eu estou falando isso? Não é para diminuir o que Jesus falou, é para os irmãos saberem, porque eu vou fazer uma conexão disso que Jesus está falando aqui agora com Gênesis 3,15. Mas essa conexão não começou com Jesus, ela já existia no pensamento deles. E isso é que é importante. É claro que isso veio de Deus, mas isso é que é importante, é que ela existe. Por isso que eu estou colocando que já vi. Jesus não a inventou. Ele estava aqui citando uma tradição que era farisaica. Bom, então Mateus 13, 36 a 40 diz assim: Então, despedido das multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. Os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Então, o que ele está ensinando aqui? O que ele está ensinando é que havia uma boa semente e uma má semente. Se a gente falar em hebraico, que Jesus falava hebraico, seria Zeratov e Zerará. Lembra que eu falei para vocês que a palavra lá de descendência, descendente lá da mulher e da serpente, do diabo, é Zerá? Então, é a mesma palavra aqui para semente. Então, Jesus fala que o Filho do Homem, ele, o Messias, semeia a boa semente. Mas o inimigo do dono do campo, que é Satanás, ele semeou o joio, que são os filhos do maligno. Então, aqui nós estamos sustentando o que nós explicamos lá em Gênesis 3,15. Há uma divisão. Essa divisão da boa semente e da má semente. A boa semente são aqueles que são semeados pelo Messias. Então, eu posso deduzir que são os filhos de Deus.
a má semente foi semeada pelo inimigo. Há uma separação entre eles. O que separa eles? A inimizade. É isso que separa os filhos de Deus dos filhos do maligno. Há uma inimizade. Não estou dizendo que é a inimizade que torna os do lado de cá filhos de Deus. Quem torna os aqui filhos de Deus é que o Filho do Homem semeou eles. É a fé em Cristo Jesus. Aqueles que não têm essa fé são filhos do maligno. Mas o que está separando aqui no meio é uma inimizade entre eles. Voltando lá para o Gênesis. Está dando para acompanhar, gente? Vamos junto? Anderson, está aí caminhando? Todo mundo caminhando? Então tá bom. Porque nós estamos para lá e para cá, mas tem um propósito para a gente fazer isso. Eu estou tentando interligar tudo, porque foi o que o meu patrão aqui me encomendou, que a gente falasse a respeito do Gênesis, trazendo uma visão a respeito do que está, das coisas que a gente consegue enxergar lá. E eu estou tentando contextualizar também para a gente. Então, voltando para o Gênesis, fala assim lá no 4,16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, no oriente do Éden. A palavra Nod, que é o nome dessa terra aí para onde Caim foi, se chama peregrinação. Essa palavra quer dizer no hebraico peregrinação. Então, a má semente, porque Caim era da má semente, ela peregrina sobre a terra. A peregrinação, ela é fora da presença do Senhor, porque olha só as palavras, gente. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra da peregrinação, ao oriente do Éden. Ele se retirou da presença do Senhor. Isso vai dar uma marca para mim de tudo que vocês vão ler, de tudo que nós vamos ler a respeito da descendência de Caim. Você concorda comigo? Tudo que está escrito ali, que é bacana, que é lícito, que não tem nada de... Aliás, não é tudo bacana, não. Tem umas coisas erradas ali também, né? Mas tudo que está escrito ali, mesmo o lícito, foi concebido sob uma condição fora da presença do Senhor. Eu preciso ter esse entendimento. Outra coisa que eu preciso ter entendimento a respeito disso é que o que está escrito ali está falando a respeito de desenvolvimento tecnológico muito grande, está falando a respeito de urbanização de cidades, está falando a respeito de cultura, né, que são os instrumentos que os filhos de Caim inventaram, instrumentos de corte, que pode ser para luta, para guerra, para matar os outros, mas também pode ser para outras coisas, né? A gente tem que pensar que esses homens viviam centenas e centenas de anos, né? Então, adquiriu uma sabedoria muito grande. Você imagina, para eu ser médico, na especialidade que eu estou hoje, fiz um monte de residência, mas foram 12 anos de estudo. Vamos dizer assim, só de faculdade de estudo. Mas vamos botar nisso aí. Qualquer profissão de vocês aí. Você imagina se eu vivia 900 anos. Se com 12 anos eu consigo me formar médico especialista, se eu tivesse 900 anos acumulando de experiência, 600 anos acumulando de experiência, queridos, é muita coisa que a gente acumularia. No Senhor, então, glória a Deus, né? Então, naquele tempo, os caimitas, aquela geração que está descrita ali, é fora da presença do Senhor. Outra coisa que me traz é o seguinte, falando a respeito de Caim e Abel, quando Caim matou Abel, Gênesis 4:8 fala assim, ó, diz Caim a Abel, seu irmão, vamos para o campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Ele falou, vamos para o campo. Estando eles no campo, foram Caim e Abel foram. Quem voltou? Só voltou Caim. Lembra do que Mateus 24:40, nós lemos aqui, fala? 2 estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. Eu quero trazer um link agora dessa separação da boa semente, da má semente, separados pela inimizade. Na vinda do Filho do Homem, um será tomado, outro ficará. Como vai se fazer essa divisão? Como foi com Caim e Abel. A Bíblia diz, a respeito de Caim, que Caim era do maligno. Lá em 1 João está escrito isso. E as obras de Abel eram justas. Se as obras de Abel eram justas, é porque ele era um homem justo. Então, havia divisão entre eles. E essa divisão era uma inimizade. E foi isso, em cima de outras situações da vida lá do Caim,
que fez com que Caim matasse o seu irmão. Gênesis 4, 25 fala assim, gente. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos, daí começou a se invocar o nome do Senhor. Quando a Bíblia fala que Sete veio no lugar de Abel, e Caim era do maligno, eu entendo que a semente de Sete agora é a boa semente. Porque não era Abel? E Abel não vem no lugar de Caim? Então o filho do homem semeia a boa semente, vem Sete. E Caim era do maligno. Então, a partir desse ponto, a gente acabou de ler aqui agora que em Enos começou a se invocar o nome do Senhor. Na verdade, no hebraico não está falando que é se invocar o nome, mas é se invocar no nome, com o nome ou pelo nome. Que diferença faz isso? Porque não é simplesmente que eles começaram a falar o nome, não é isso. Começou-se a invocar a divindade no nome, pelo nome e com o nome. Por que é importante isso? Porque essa boa semente, gente, a partir desse momento, vai ser conhecida como o povo do nome. Lembra lá na frente, quando tem a oração lá do Salomão, ele ora, segundo Crônicas 7, 14, ele fala assim, mas o meu povo, que se chama pelo meu nome, que povo é esse? É o povo que invoca a divindade, Deus, o único e verdadeiro, pelo seu nome. Este é o povo. E esse povo que está invocando essa divindade pelo nome é o mesmo que está aguardando o descendente da mulher. Então, quando nós clamamos pelo Messias, pela vinda de Cristo, nós estamos invocando o nome do próprio Deus sobre a nossa vida. É isso que a nossa geração faz. A outra, não. Porque a outra ignora, a outra ela se retirou da presença de Deus e vive a sua vida de uma forma alheia, indiferente ao que está acontecendo em relação à vida desse descendente. Que é o que vai acontecer quando você vai pregar o evangelho para alguém, não tem a menor ideia de que está acontecendo. Às vezes até já ouviu o nome de Jesus, conhece, mas é um Jesus estranho às Escrituras. Então nós temos duas sementes, temos duas descendências. A boa semente e a má semente. A má semente, ela obra o mal. A boa semente, ela obra o que é bom, as boas obras. A semente de Caim, como eu falei, ela era do maligno. Ela foi semeada pelo inimigo do dono do campo. E nós vemos os feitos de Caim, quando você lê aí o que tem aí em Gênesis 3, a respeito da... Gênesis 4, desculpe, que é a respeito da geração do Caim. Deus deu uma bênção para o homem. Ele disse assim para os homens, quando criou, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Essa bênção, essa ordem de Deus, né? Desculpa, primeiro ele deu essa ordem, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-vos. Ele falou isso, sujeitai-a. Essa ordem de Deus de ser fecundo, multiplicar, encher a terra e sujeitá-la, ela foi dada segundo a bênção que eles receberam. Não foi, eles não receberam, o homem não recebeu uma bênção para edificar a cidade, para se divertir com as músicas que os caimitas fizeram, para fazer grandes empreendimentos, para fazer grandes feitos, ou para se unirem a várias esposas, que foi o que aconteceu. E talvez essa aí seja a maior marca desse tempo todo, que foi a forma como o casamento foi visto pelos caimitas. Eu não estou dizendo que isso é pecado, né, gente? Construir cidade, tecnologia, não é isso, não. Estou falando que a bênção que Deus deu para aqueles homens era de se multiplicar e serem fecundos. A ordem foi essa e eles tiveram a bênção para que isso acontecesse. E não é exatamente isso que você vai ler daqueles que vem agora em Gênesis 5 falando da geração de Adão? Pode ler aí que você vai ver. O que você vai ler aí? Fala o nome do homem, quantos anos ele viveu até ter o primeiro filho, que era um primogênito homem. Depois fala que ele teve filhos e filhas e morreu. Fulano nasceu, viveu tanto tempo, teve tantos filhos, teve filhos e filhas e morreu. E morreu. E morreu. E morreu. Esse e morreu, e morreu, e morreu, que é repetido aí várias vezes, é uma tristeza.
Porque ainda que tenham recebido a bênção de Deus, morreram por conta do pecado. Mas foram homens que você não sabe o que aconteceu, a gente não sabe o que aconteceu com eles, a gente não sabe o que eles construíram, o que eles edificaram, o que eles fizeram, só fala da longevidade. E a longevidade não é a bênção que nós recebemos quando nós honramos a Deus, quando nós honramos pai e mãe? Então, essa linguagem deste capítulo aí e dessa genealogia é para mostrar para a gente a bênção de Deus sobre a vida deles por causa da obediência com que eles viviam. Quando você olha no outro e vê um desenvolvimento tecnológico urbano, não tem nada de errado com isso. O problema é que isso foi feito fora da presença de Deus. E Deus não fala a respeito... Nós não sabemos quantos anos eles vivem. Não fala de longevidade, não fala sobre isso. São duas descrições, desculpe, completamente diferentes entre as duas gerações. Agora, daqui, teve um homem que andou com Deus e já não era, né, o Enoque, foi retirado, foi o que menos viveu, dentro da descrição que teve. E teve um homem que encontrou graça diante de Deus quando veio o dilúvio. Então, o papel daquele homem que invoca o nome de Deus é que ele faz parte da semente da humanidade que está esperando esse descendente, como a gente colocou, que é o que invoca a divindade verdadeira. É ele que espera o descendente dessa mulher. Invocar o nome diz respeito a gente ter um conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus, ele impõe santidade, ele impõe separação. Quando a gente invoca o nome de Deus, isso impõe, em primeiro, isso me faz santo, me faz separado, só pelo fato de eu crer que ele existe e invocá-lo, mas exige também de mim uma postura de santidade quando falo o nome dele. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, essa separação ela precisa existir. Então, para que houvesse esse conhecimento de Deus, na época desses homens, que invocavam o nome de Deus, tinha que ter também Torá, tinha que ter mandamento, porque tem que ter uma instrução para como que esses homens viveriam. E isso existia. E quem é que trazia isso sobre a terra? Esses homens da geração de Sete. Eles é que produziam e que traziam sobre a terra os mandamentos de Deus, a vontade de Deus, o conhecimento de Deus. E a gente consegue ver isso, alguns fragmentos disso. Porque tem uma hora que Deus fala com Noé e fala de animais puros e imundos. Como é que Noé saberia se era puro ou se era imundo se não tivesse um ensinamento sobre isso? E quando você fala de animal puro e imundo, né? Puro, limpo, quando você está falando a respeito disso, você está falando de uma pureza ritual, de um rito de santidade para poder estar na presença de Deus. Então, isso também aponta para um entendimento que eles provavelmente tinham a respeito de sacrifício, porque tanto é que Noé depois sacrifica para Deus. A oferta de Abel, ela também não foi aceita apenas porque ela cumpria ritualmente um rito, uma regra, porque ele é chamado de justo, como a gente falou. E foi a justiça dele de estar segundo a vontade de Deus, o coração dele estar reto com Deus, é que fez com que ela fosse aceita. Mas tem algo na descrição dessa oferta dele que não aparece na descrição da oferta do Caim. Vocês se lembram? Que é a primícia. A gente sabe que a oferta de Abel tinha sangue. Mas, para mim, a maior diferença que tinha nas duas ofertas é que a de Abel eram as primícias. Aí, quando a gente pensa em primícia, será que não faz a gente lembrar lá da mulher de Ló, olhando para trás por causa dos bens? Será que o coração do Caim não estava preso em alguma coisa? Porque a Bíblia diz que, de repente, e num dia, Caim foi lá entregar uma oferta para Deus. Não está falando que Deus pediu nada. Ele foi lá levar uma oferta para Deus com o coração dele. E o Abel também. Mas o coração do Caim estava torto. E Deus ainda falou com ele, falou, por que você está triste que eu não aceitei a tua oferta, né? Se você fizer o que é certo, ou seja, se você tem um entendimento do que é o certo e o que não é. E onde que isso aí existia? Isso era pregado por esses homens da boa semente. Estou querendo trazer à luz que isso já existia, não está escrito, mas já existia. Porque sem sangue, está escrito, né? Sem sangue não há remissão de pecado. Então, isso também aponta para um princípio de sacrifício, que eles também já conheciam. Agora, por que sem sangue não tem remissão de pecado? Porque é o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. E esse sangue foi
o efeito desse sangue, segundo Pedro, 1 Pedro fala isso, foi conhecido lá antes da eternidade. Então, tudo que veio depois disso, em termos de sacrifício, de entrega, para a gente conhecer a cruz, eu preciso ter um entendimento do porquê que não há remissão de pecado sem sangue, por causa da cruz, por causa do cordeiro que foi imolado antes da fundação do templo. Então, toda vez que se matava um animal no templo, aquele sangue do animal ele não cobria pecado nenhum, mas baseado nos princípios de Deus e na lei dele, na Torá, que se baseava na morte do cordeiro lá anteriormente, sim, cobria pecado. Só que cobria pecado de uma forma intermitente. Quando vem aquele que cumpre tudo isso, que é Jesus Cristo, acabou a conversa. Aí o templo vem abaixo porque não tem mais isso, né? Continuando. A gente vê, então, que tem esses indícios a respeito de entendimento de sacrifício naquele tempo. A Bíblia fala que Abraão obedeceu a todos os mandamentos de Deus, né? Lá em Gênesis 26 fala a respeito disso. Fala que ele dizimou também o Altíssimo. Então, eu estou mostrando indícios lá atrás, no Gênesis, a respeito da Torá de Deus, da vontade de Deus revelada aos homens para como nós deveríamos caminhar. Paulo afirma para a gente que a Torá é espiritual, a lei é espiritual, lá em Romanos 7,14, se eu não me engano. Então, a Torá, a lei de Deus, ela tem a natureza de Deus. Então, ela não pode ser maldita, porque ela tem a natureza de Deus, ela é espiritual. Ela existe, e se ela é espiritual, ela nunca foi criada, ela sempre existiu. Para a gente invocar a Deus, como aqueles homens invocavam, eles exerciam um sacerdócio. Agora, o escritor aos Hebreus diz que quando se muda o sacerdócio, necessariamente também se muda a lei. Então, o sacerdócio que aqueles homens exerciam, o povo do nome, em clamar por Deus, esse sacerdócio também era baseado numa lei, em ensinos que Deus dava para o povo para saber como eles deveriam agir. Onde que nós vamos chegar com isso? Eu quero chegar em Gênesis 6, gente. É aqui que eu quero chegar. Em Gênesis 6, a palavra diz que eu vou começar a tentar aqui encurtar para ficar mais fácil da gente chegar nesse final. A palavra diz que os filhos dos homens olharam para as filhas, os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens e procuraram as que mais lhes agradavam e tomaram para si como esposas. Os filhos de Deus e as filhas dos homens. Quem eram os filhos de Deus dentro desse contexto todo que a gente está lendo? Só pode se referir à boa semente, né? A semente dos 7, que estava ali, filhos de Deus. Eles olharam para as filhas dos homens. Quem eram esses homens? Caim, a outra geração. Eles olham para elas e falam, e procuram as que mais eram formosas aos seus olhos e se casam. Vocês se lembram quando Deus fala com os judeus lá em Levítico, que ele, em Números também fala, acho que Deuteronômio também, ele fala assim: vocês não vão tomar das esposas, das mulheres dos outros povos como esposa para vocês. Por quê? Porque ela vai levar vocês a se desviarem. E nem vão dar os seus filhos em casamento para as filhas deles, porque elas vão fazer vocês se desviarem. Mas qual é o maior problema nisso? Lembra que eu falei da inimizade? A boa semente é separada da má semente por uma inimizade. E essa semente, boa semente, é semeada pelo Filho do Homem. São aqueles que creem em Jesus Cristo, que estão aguardando o descendente. Desde lá de 7 acontece isso. A humanidade sempre foi dividida em duas. Os filhos dos homens são a outra, que são considerados a descendência da serpente. Quando eles se casam, a Bíblia não diz que quando o homem se deita com uma prostituta, que ele faz só um espírito com ela? Quando eles se casam, o que acontece com as duas gerações? Com as duas sementes? Mistura. Elas se misturam. E aqui eu não vou entrar nesse mérito, até se vocês quiserem, depois outro dia a gente fala sobre isso, sobre o julgo desigual. Eu tenho um estudo bom sobre isso. No conceito das palavras, a mistura é muito interessante. Isso que eu vou falar para vocês é fácil de compreender na Bíblia. A mistura
Qual é o mal que a mistura faz? Ela apaga aos poucos as diferenças. O conceito bíblico é esse. É porque não tem como parar aqui, senão vai mais de uma hora. Mas eu posso depois trazer isso para vocês. O conceito bíblico de mistura é aquilo que apaga aos poucos as diferenças. Agora, para pensar. Se a gente pegar em Gênesis e ler, está falando que havia uma grande violência sobre a terra e que toda a terra tinha se contaminado. Toda a humanidade, toda a terra. Terra é terra mesmo. A terra estava contaminada. Os feitos dos homens contaminam a terra, gente. Os nossos feitos, o teu feito, Marquinhos, o meu aqui, Cristina, os nossos feitos contaminam a terra onde nós habitamos. Como? É um princípio de Deus. Porque ele vira para Adão e fala isso. Porquanto você pecou, ele fala assim: maldita é a terra por vossa causa. Os nossos atos contaminam a terra. Então, quando essas duas gerações se unem, o que produz? Contaminam toda a terra, ao ponto do Senhor matar todos os homens. Um dilúvio. Queridos, tem uma teoria, que é uma teoria, por uma conta, que é uma curva de Malthus, que foi um cientista. Então, se você fizer a conta, parece... A última vez que eu vi, acho que o André, não sei se o André está aqui, o André até me corrigiu. Eram 2,5 milhões de pessoas. Eu acho até que era mais do que isso. Se o André tiver aí, ele me corrige de novo. Mas o número que ficou na minha cabeça foi o que eu guardei. Mas é mais do que isso. 2,5 milhões de pessoas morreram. 8 se salvaram. Por quê? Porque estava tudo contaminado. E o Senhor limpou a face da terra. Mas o que aconteceu? O que houve naqueles dias de Noé de tão violento, que fala da violência? Queridos, a única coisa que eu vejo foi a forma como esses homens se casaram. Porque na medida em que eles buscaram as que mais lhes agradavam, eles saíram da posição de santidade, passaram por cima da inimizade, que continuou, mas eles passaram por cima da inimizade e se misturaram. Se você for em Babel, sabe o que aconteceu em Babel? Aí teve o dilúvio, né? Acabou o dilúvio, foi para Babel. Quando chega em Babel, o que aconteceu? A mesma coisa, porque só tinha uma voz. Noé abençoa Sem e Jafé. E ainda fala, bendito seja o Deus de Shem, né? Sem, ou em hebraico é Shem, é o povo semita, é de onde veio Israel, de onde veio Jesus. E Jafé faz parte disso, habitando nas tendas de Sem. O cão, os filhos de cão foram amaldiçoados, então já está de novo aqui as duas. Sabe o que acontece em Babel? Só tinha uma voz. Os homens se misturaram de novo. Aí o Senhor vem e traz outra divisão, dividindo a língua para que eles não se confundissem. Aliás, desculpa, para que eles se confundissem e não pudessem ficar mais próximos. Então, o que a gente entende a respeito disso? Para mim, o que aconteceu, por isso que quando fala dos dias de Noé, fala casavam-se, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Comiam e bebiam, viviam a sua vida. Alegria e felicidade. E comiam e bebiam faz muito alusão à idolatria. Mas ela ainda não acontecia nos dias de Noé. Tá? Ela não acontecia. Mas faz uma alusão, ela ainda não acontecia. Pode ser, inclusive, só para falar da alegria, que eles estavam ali comendo, bebendo e caminhando. Mas quando fala casavam-se e davam-se casamento, não pode ser isso. Não é uma coisa comum, porque é exatamente o que você vai ler em Gênesis 6. Só fala disso. Não fala que eles estavam se matando, não fala que o marido batia na mulher, não fala nada disso. Só fala a forma como eles se casaram, e a forma foi a mistura. E a mistura apaga aos poucos as diferenças. Agora, quando ele escreve para a gente e fala que isso vai ser a mesma coisa nos nossos dias, você está querendo dizer uma mensagem para mim. E eu quero encerrar com isso. Só que eu vou falar mais um pouquinho aqui sobre a Terra, porque é importante eu falar sobre a Terra amaldiçoada. Mas, Zanini, oi, fala. Só um instante, antes de você entrar aí nesse assunto da Terra, é muito interessante, né, isso que você estava falando, porque quando nós pensamos no Egito e na Babilônia, a gente faz um paralelo a esse respeito. Embora o povo que saiu do Egito tinha um populacho, mas em momento algum a Bíblia fala de mistura. A Bíblia fala que o povo do Egito, eles saíram, eles foram peregrinos ali, peregrinaram aqui no deserto por 40 anos,
mas não fala de uma mistura. Agora, quando o povo sai da Babilônia, tem uma mistura, a ponto de Neemias, depois, lá no finalzinho do livro, falar que os homens, eles falavam, os filhos daqueles homens falavam meio, né? Meio asdodita, meio amonita, meio moabita, e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo, a ponto de Neemias ter que espancar alguns, ter que arrancar o cabelo de alguns, esconjurar por Deus. Então, a questão da mistura, Efraim também, né? Ele não se multiplicou, porque ele se misturou com os povos, né? Oséias fala isso, né? Então, acho que é importante a gente fazer esse paralelo e pensar um pouco, você está falando sobre a questão da mistura lá em Gênesis 6. Amém. Só isso. Amém. Isso aí tem a ver com o que eu vou falar agora depois, viu? Obrigado. Deixa eu falar um pouquinho aqui da terra. Levítico 18, 24 a 30. Fala assim, ó. Com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. Ele está falando para o povo hebraico, para o povo judeu, que eles vão entrar na terra, que eles vão ganhar a terra. Aliás, se vocês prestarem atenção, Deuteronômio foi dado para eles antes deles entrarem na terra. E lá está escrito o tempo todo assim, quando vocês entrarem na terra, no lugar que eu vou escolher, vocês vão fazer isso, vão fazer aquilo. Então, é profecia. Então, não havia a menor possibilidade deles não dominarem a terra, porque já está profetizado ali tudo que eles iriam ter que fazer quando estivessem na terra. Mas aqui no Levítico ele está falando o seguinte, as nações que ele estava lançando para fora da terra de Canaã, elas tinham se contaminado. E ele fala um monte de coisa aqui antes desse versículo, não quis colocar para não ficar extenso. Ele fala, com nenhuma dessas coisas que esses povos todos aí fizeram, vocês vão se contaminar, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. E a terra se contaminou. E eu visitei nela a sua iniquidade. A iniquidade de quem? Das nações. E ela, a terra, vomitou os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos, os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas essas abominações fizeram os homens dessa terra que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão eliminados do povo. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram entre vós, antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. O que é vomitar? A terra se contaminou e Deus visitou a iniquidade desses homens na terra. O que é esse vomitar? Queridos, eu entendo esse vomitar. Por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro. O que eu vejo aqui o tempo todo é a terra vomitando os homens daqui. Com a violência, com a idolatria, com o adultério, com a pornografia. Agora, tem coisas, fenômenos naturais da própria terra que acontecem por conta disso. Quando o homem comete um ato abominável para Deus, ele contamina a terra onde ele vive. E a terra responde isso para ele. Então, o que está ocorrendo no planeta Terra não é algo que é apenas fruto de gases tóxicos que nós estamos produzindo. É fruto do pecado. A criação geme. E ela geme porque ela já foi modificada pelo próprio pecado lá de trás do Adão e de todos nós que estamos caminhando até hoje. Se você pegar Gênesis 30, ele está falando que o que os animais iam comer eram ervas. Então, esse ciclo de vida que a gente liga aí, o National Geographic, vê lá o leão comendo a zebra comendo não sei quem comendo não sei quem, isso é uma corrupção do que Deus criou. Isso não foi o que Deus criou. Por isso que no milênio, que vai restaurar todas as coisas, o leão vai pastar e vai comer palha. Por quê? Porque era isso que ocorria no Éden.
Então, esse círculo todo que a maneira como a gente analisa a nossa natureza hoje, ela foi corrompida. Agora, Jesus falou assim: vocês vão ouvir de guerras, rumores de guerras, aí fala de terremotos, de grandes ondas, e em um determinado momento ele vira e fala: é necessário que seja assim. Amém. É necessário, tem coisas que são propositais para que isso aconteça. No entanto, essas guerras, rumores de guerras, catástrofes naturais, elas vêm sim com Deus visitando a nossa iniquidade. Elas são produzidas por nós. Vocês se lembram o que aconteceu com Datã e Abirão? Foram dois que se rebelaram contra lá o sacerdócio do Arão. O que aconteceu com a terra? Ela se abriu e os engoliu. Aquele fenômeno foi um fenômeno que ocorreu ali na terra. Então, o que eu estou falando para os irmãos e que eu creio é que essas catástrofes que nós temos visto e que elas estão ocorrendo cada vez mais, e que Jesus falou que elas ocorreriam, elas estão ligadas diretamente aos atos dos homens, ainda que venham da parte de Deus mesmo para os últimos dias. Paulo não falou lá em 2 Timóteo, ele falou assim: mas nos últimos dias os homens serão. Serão o quê? Egoístas e por aí vai, né? Escreve lá um monte de coisa, fala bastante coisas. Oséias fala que Deus tem uma contenda com os homens. O Marquinho, qualquer um dos irmãos aí que achar, por favor, Oséias 4, versículo 1, 2, 3, por favor, alguém que achar pode ler. Eu vou continuar falando aqui, mas se alguém achar aí rápido, pode ler. Achou aí? Então lê aí. Oséias 3. Não, Oséias 4. Isso. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perdurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todos que moram nela desfalecem com os animais do campo, com as aves dos céus, e até os peixes dos mares perecem. Amém. Tem um por isso aí. Não, só até aí tá bom. Tem um por isso aí, né, querido? Esse por isso, até os peixes. Depois os irmãos leiam essa passagem. Oséias 4, de 1 a 3 ou 4, não me lembro agora. Então, a terra vomita, aliás, os atos dos homens amaldiçoam a terra onde eles vivem. Agora, os atos dos justos abençoam a terra. Você lembra que Deus fala, acho que é Ezequiel, quando ele vira e fala assim, eu esqueci agora contra quem que ele está proferindo uma maldição, e fala: nem que Noé, Daniel e Jó estivessem lá, eu os pouparia. Lembra quando Abraão também conversou com Deus? Ele conversou: se tiver 50 justos lá em Sodoma, você vai poupar? Se tiver 50 justos lá, eu poupo. Né? Ele vai até 10. Quando chega em 10, aí parou a discussão. Não tinha os 10. Então, a presença do justo na terra abençoa a terra. Por isso nós estamos de pé aqui no Rio de Janeiro até hoje, porque tem homem justo aqui. Tem homem que está na presença do Senhor. Agora, os nossos atos também podem amaldiçoar a terra onde a gente vive. Leva isso para dentro da sua casa, leva isso para dentro da casa do teu vizinho, seja lá de quem você está vendo que está acontecendo. Às vezes, vem praga sobre a minha plantação por causa dos meus atos. Porque é disso que se trata, é isso que o Gênesis ensina para mim. Que aquilo que o Senhor profetizou que vai acontecer nos últimos dias, que nós temos vivido, por que está aumentando tanto terremoto, maremoto, pandemia, praga, mas não sei o quê? Porque Jesus profetizou. Amém, é isso mesmo. Mas ele também falou o seguinte, que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Por quê? Por causa da iniquidade. Iniquidade no grego, irmãos, é anomos. Sabe o que quer dizer anomos? Sem lei. Então, nos últimos dias,
o amor de muitos esfriaria por causa da falta de lei. E onde não tem lei, tem sensualidade, tem falta de conhecimento de Deus. E isso contamina a terra. Quando contamina a terra, traz maldição sobre ela. Agora eu queria falar a respeito da mistura. E vou terminar mesmo. A mistura, isso aí vocês vão ter que aceitar, numa próxima vez eu falo. Vocês vão ter que acreditar em mim. A mistura é aquilo que apaga a diferença aos poucos. Vamos botar aí um Nescau com leite. Você joga o Nescau ali. Porque café com leite é um negócio muito rápido, né? Vamos botar Nescau com leite. Aí você começa a mexer aquilo ali, ó. Vai apagando as diferenças. Daqui a pouco, o leite já não é tão claro e nem o Nescau é tão pó. Já virou um chocolate ali para você beber. É isso que é a mistura, é isso que ela faz. Ela vai apagando aos poucos as diferenças. Agora, vamos olhar para os últimos dias. Eu falei para vocês, 2 Tessalonicenses 2, de 7 a 12, falei que quando os homens negam a verdade e se regozijam na condição de justiça, vem sobre eles um poder sedutor da parte de Deus para ele dar crédito à mentira. Ali, no contexto, está falando de algo que vai acontecer nos últimos dias, não com aqueles que são filhos de Deus. No entanto, tem um princípio nesse versículo. E esse princípio pode ser aplicado na vida de qualquer um de nós. Toda vez que eu aceito algo injusto como se fosse justo para a minha vida, eu caio no engano. Ora, e não é isso que Jeremias fala lá? Que o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto? Em hebraico, sabe o que quer dizer isso? Quer dizer ávido por ser enganado. O coração do homem é ávido por ser enganado. Então, eu já estou na posição, na minha forma natural, eu já estou numa posição de engano, pronto para ser enganado. Agora, qual é o último engano que virá? Qual é? Eu naturalmente posso ser enganado. Tem que acontecer alguma coisa comigo para eu não ser enganado. Como nós temos a Cristo e conhecemos a verdade, nascemos de novo, tivemos nossa natureza mudada, né? E isso eu não falei, é importante. Essa natureza mudada é uma marca daquela semente, da boa semente, a natureza foi mudada. Quando acontece isso comigo, eu passo a não fazer parte mais desse mundo. Eu faço parte do reino de Deus, mas ainda vivo aqui. Para eu viver na esfera do reino de Deus, eu preciso atuar por esse princípio novo que está aqui dentro de mim, que é o Espírito de Deus. Certo? E aí eu vou viver nesse reino de Deus. Qual é o engano? Eu vou viver nesse reino de Deus da maneira como filho do reino, que às vezes eu não tomo atitudes como filho do reino. O engano dos últimos dias, queridos, é o que acontece desde lá do começo. Porque o que fez Caim matar Abel foi o espírito do anticristo. E desde então a gente tem procurado uma paz entre as duas gerações aí. E esse cara que virá, ele vai trazer essa paz. E essa paz, ela não é uma paz mundial no sentido de Israel, não, nem vou botar Israel no negócio. Ucrânia e Rússia não vão brigar mais. Isso está incluído no pacote. Mas a paz que ele vai pretender trazer é para apagar essa inimizade que faz a diferença. E como que ele vai fazer isso? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Deus colocou uma inimizade entre aqueles que invocam o nome e aguardam o Messias, o Jesus, e aqueles que não invocam o nome, ignoram a Deus, não estão nem aí para Messias. Isso está lá no Gênesis até hoje. Efésios 2, vou acrescentar aqui agora, diz que essa inimizade foi retirada pela cruz. É obra, lê lá, Efésios 2, de 11 em diante. Vai até no 3 também, que o 3 também fala sobre isso, é tremendo. Ali está muito claro que a inimizade foi retirada pela cruz, é obra da cruz. Por isso que em Cristo não tem grego nem judeu. Por quê? Porque não tem mais essa diferença da inimizade, porque a inimizade foi retirada. Por isso também que não tem homem nem mulher, porque somos todos iguais em Cristo Jesus. No entanto, continua a função da gente, né? Eu continuo sendo homem, a Cristina sendo mulher. Tá? Isso ainda continua. Função, sim. Agora, então,
o que esse homem anticristo, eu preciso começar com uma coisa. O prefixo anti no grego, ele quer dizer contra, em oposição a, mas ele quer dizer também em lugar de. Ele quer dizer, vou repetir, contra, em oposição a, mas também quer dizer em lugar de. Vamos botar o em lugar de? O anticristo é aquele que vem no lugar de Cristo. Quem vem no lugar de Cristo? Vem com um chifrinho, um rabinho e um tridente na mão? Não. Porque eu não vou identificá-lo como Cristo dessa forma. Agora, e se ele vier de terno, gravado com a Bíblia debaixo do braço? Eu posso acreditar. E por que eu estou usando essa figura? Porque Jesus falou, muitos virão em meu nome. E o homem da iniquidade, esses que vêm em nome de Cristo, e não são de Cristo, eles têm o espírito anticristo. O anticristo é aquele que vem no lugar de Cristo. Como que isso se expressa na Terra, na minha opinião? Trazendo os valores sem o Messias. O Messias é falso, mas traz os valores dele. O discurso é igual. Ele vem e traz isso. A Bíblia diz lá em Apocalipse que ele será adorado. Adoração fala de algo espiritual. Quem é que vai adorar uma pessoa que vai trazer valores de Cristo? Não vai ser aqueles que estão do outro lado, que estão ignorando a Deus. Serão muitos que estão no nosso meio. João já falou sobre isso, lembra? 1 João 2, fala assim, 2, 9, se eu não me engano, 19. Filhinhos, se eu errar aí, alguém me corrige. Filhinhos, vivemos a última hora. E sabemos que é a última hora porque muitos anticristos há entre nós. Eles saíram do nosso meio. Mas saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Porque se fossem, ficasse claro que não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, não teriam saído. Então, peraí, mas como é que acontece isso, Zanini? A mistura, queridos. E a mistura nós já vivemos ela hoje. Quer falar, Cristina? Vou falar. Tá fechado aí, seu som tá fechado. Tá fechado. É mais uma pergunta do que uma colocação. Ah, Essa questão aí do anticristo que vem com os valores de Cristo, né? Talvez eu entendo, se eu estiver errada, é uma colocação minha para ser corrigida, né? De que pega os valores de Cristo como se fosse assim, tudo válido, entendeu? O que seria o princípio, ele é quebrado como se não precisa ser tão cientificado, entendeu? claro, entendi. É isso aí mesmo. Isso aí até isso aí é que propicia a mistura, né? Quando você abre mão do princípio, agora eu vou falar de uma coisa interessante. Daniel 7:25 tem a ver com isso que você falou, Cristina. Daniel 7:25, falando do anticristo, fala assim: ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os seus santos. Alguém aí pode olhar aí, se eu estiver falando coisa errada, por favor, me corrija. Mas o principal que eu quero falar é o seguinte: e cuidará de mudar os tempos e a lei. Essa expressão, mudar os tempos e a lei, foi algo que eu estudei, me incomodou. O senhor me mostrou, sabe aquelas coisas que o senhor te mostra? E eu fiquei, como é que é isso? Como é que muda tempos e lei? A conclusão que eu tenho hoje, eu não estou falando que essa é a verdade, mas é a conclusão que eu tenho hoje, é a seguinte: você muda os tempos mudando os valores. Quando você muda os valores de uma sociedade, você muda os costumes dela. Então, você muda os valores, aquilo que é valioso, né? O Evaldo fala uma coisa que é muito interessante: aquilo que tem valor não tem preço. Porque aquilo que é valoroso para você, Cristina, a sua filha é valorosa para você, ela não tem preço. A hora que você bota um preço nela, vai perder o valor. Porque você botou um preço. Então, você muda os valores de uma coisa
Aí você, com a mudança de valores, você muda os costumes. A partir do momento que você muda os costumes, você muda a forma como as pessoas vivem, você precisa mudar as leis, porque os tempos já são outros. Vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, se a gente falasse de... A Cristina está aqui, irmão. A Camaricera chegou aqui. Fosse... Oi, boa noite. Tudo bom? Marco Aurélio também. Quando você muda... Estou dando um exemplo agora, né? Um exemplo de valor. Adultério. Adultério antigamente era cadeia. Vocês lembram disso? Se um homem fosse pego lá no flagrante, ele era preso. Homossexualismo também, era preso. Hoje isso aquece a relação. Então eu mudo o valor. Quando eu mudo o valor do casamento, os costumes do casamento mudam. E aí eu tenho que mudar a lei. Por quê? Porque agora os tempos já são outros. Então, quando você faz a pergunta a mim, Cristina, para mim é exatamente aí que começa o problema. Quando eu começo a abrir mão dos princípios, eu começo a alargar um caminho que vai para a sombra e sai da santidade. E às vezes eu fico caminhando numa linha ali meio nebulosa, mas que não é tão escuro. Mas por quê? Porque eu começo a abrir mão, e aí a santidade vai sendo apagada, as diferenças aos poucos, lembra da mistura? Vai apagando as diferenças aos poucos, e com isso, daí a pouco, quando eu vejo, eu saí. Porque se a gente parar para pensar, nós lemos Tessalonicenses aqui que fala que nós não somos das trevas, nós somos da luz, certo? O que precisa acontecer com alguém que é das trevas para ir para a luz? Desculpe, o contrário. O que precisa de alguém que é da luz para ir para as trevas? Basta ele pecar e se desviar, certo? Se ele começa a abrir mão dos princípios e desviar do caminho, ele sai da luz e vai para as trevas. Agora, para vir das trevas para a luz, isso não acontece por ação humana. Tem que ter um milagre. Então, essa mistura, ela acontece com mais facilidade quando nós, que somos da luz, passamos para o lado das trevas. Nunca vai acontecer uma mistura quando vem das trevas para a luz. Não é mistura, porque o cara é purificado e ele é transformado em luz. Então, a mistura sempre é essa. Jesus falando, muitos virão em meu nome. Alguém vai vir no nome de Cristo falando de aborto? Falando de homossexualismo? Não vai. Até tem uns que falam atualmente, né? Mas é muito fácil. Tem, infelizmente tem, né? Outro dia eu vi uma dessa aí. Mas isso não cola. Isso não cola. Essa conversa não vem. E se a mistura ocorre escorrendo de quem é da luz, escorrendo para o lado das trevas, vai vir, com isso que você falou, Cristina, abrindo mão dos princípios e, de alguma forma, você vai caminhando devagar, 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 devagar. E um deles, principal, para aceitar isso, é você aceitar só valores, que são todos valores lícitos, mas que eles só têm validade se você invoca o nome e espera pelo Messias. O Messias é que valida isso. Porque Paulo falou isso muito claramente. Quando ele vira e fala assim, porque o evangelho, lá em 1 Coríntios 15, ele fala isso. O evangelho que eu prego para vocês segundo as Escrituras. Não é bem exatamente assim, mas eu não estou conseguindo lembrar o texto todo. Segundo as Escrituras, que Cristo viveu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É segundo as Escrituras, tem que ser segundo as Escrituras. Mas as Escrituras, o fim da Torá, o fim da lei, o motivo dela é o Messias. Se não tem Cristo, é um anjo travestido de luz, mas não é um anjo verdadeiro. E aí é que ocorre o problema. Vou voltar em Noé lá no começo agora para terminar. Ele vira e fala assim, será como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Como que nós temos nos casado? Com quem nós, do povo de Deus, temos nos associado? Porque não tem associação entre a luz e as trevas, nem de Cristo com o maligno. Mas com quem nós temos nos associado? O que tem acontecido conosco, no corpo de Cristo, e como nós temos caminhado? Porque ele vai ser adorado, e ele vai ser adorado trazendo valores de Cristo. Para mim, esse é o grande engano. E lá em 2 Tessalonicenses 2, como eu disse, fala o seguinte, que quando você se regozija na injustiça,
e você ter valores corretos, mas se você não tiver o Cristo verdadeiro, isso é injusto. Porque tudo é por Ele, para Ele, por Ele e no nome dEle. Ele é o nosso alvo. Nós não estamos buscando viver de uma forma justa, com leis, com paz na nossa terra, com tranquilidade. Nós não estamos buscando isso, queridos. Nós estamos esperando novos céus e nova terra. E como que eles virão? Com a vinda de Cristo. Então, a nossa bendita esperança não é ter um Brasil melhor para o meu filho. Eu não creio nisso. Para mim, a minha bendita esperança é ter um Brasil, se possível, for convertido ao Senhor Jesus. Mas um Brasil com leis justas, vivendo de uma maneira melhor, isso, para mim, não muda em absolutamente nada. Não é isso que eu quero para o meu filho. Não é isso que eu quero deixar para o meu filho. Porque a terra pode estar contaminada e vai vomitá-lo. Entende? É nisso que eu queria chegar a respeito dos dias de Noé. Porque lá nos dias de Noé tinha um cara justo construindo uma arca. E essa arca era de madeira com betume. Betume fala de redenção, de resgate. Então, o que separava a família de Noé da perdição, sabe o que era? Um monte de madeira com resgate, com betume. Era isso que separava. Não tinha mais nada. Fora isso, eles estavam dentro d'água. Que é o que nós hoje somos chamados para construir, e é isso que nós estamos construindo. Agora, se eu não vigiar, eu vou tropeçar na distração que buscando coisas lícitas sem o Messias. Porque não é natural para a gente viver a verdade. Não é natural para a gente. É sobrenatural. E aí eu tenho que viver pela vida sobrenatural. Nós não lemos também isso? Que ele falou, ó, quer durmamos ou quer vigiemos, vivamos em unidade com ele. Agora, isso que a Cristina colocou, de eu abrir mão de princípios e ir me desviando na santidade levemente, eu não estou vivendo com ele. Amém, queridos? Era isso que eu queria falar. Eu tentei... Oi. Deixa eu só colocar mais um negocinho assim. Quando você falou dessa questão da mistura, eu acho que envolve também o julgo desigual, né? Com certeza. Com certeza. Com certeza envolve. E se a gente... O julgo desigual, às vezes eu já escutei isso, o julgo desigual não é uma opinião de Paulo, quando ele fala, não nos ponhais em julgo desigual, isso é um mandamento. Não é uma opinião, olha, não faz isso não, porque de repente não vai ficar bom para você. Não, não foi isso que ele quis dizer. Isso não é legal você fazer, não. É um mandamento. Porque não tem... Logo depois ele fala, que comunhão tem Cristo com Satanás, com o diabo? Da luz com as trevas? Não existe comunhão. Sabe por que não existe? Gênesis 1 está escrito assim, haja luz, e houve luz. E Deus separou a luz das trevas. Não tem como você juntar a luz com as trevas. Porque ele dividiu, ele separou. Eu concordo plenamente contigo. Claro que envolve julgo desigual, em todo sentido que ele possa existir. Claro que existe. Claro que envolve, desculpe. Amém, queridos. Eu queria falar sobre isso. Tentei, de alguma forma, trazer uma leitura que eu aprendi com os judeus que creem em Jesus a respeito do Gênesis e trazer para nós, para o nosso dia a dia, para aquilo que nós estamos vivendo hoje. E essa coisa do engano tem ardido no meu coração, sabe? Tem ardido no meu coração. Eu tenho muito temor disso, e não me canso de falar isso com os irmãos, para estar nos exortando, nos consolando, né? Foi até a palavra que a gente nos consolando e nos edificando mutuamente, porque nenhum de nós aqui tem capacidade de evitar esse engano se não for pelo poder de Deus. Mas a igreja participa disso. Eu preciso de vocês, né? Para falarem para mim um dia que, se eu estiver caminhando nesse engano, se esse dia for hoje, eu quero ouvir, porque nós precisamos uns dos outros para isso. Nenhum de nós está livre disso. Lembrei de uma coisa. Vou falar. Tem um pouquinho fora do contexto, mas vou falar. Jeremias 17, 5. Lembra que eu falei aqui de Jeremias 17, que fala do coração do enganoso, né? Mas um pouquinho acima, ele fala a respeito do homem que confia, maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço a sua força, né?
ele não está falando, obviamente, do irmão nem de outra pessoa. É maldito o homem que confia em si próprio, faz do seu próprio braço a sua força. Aí tem um negócio que ele fala ali, queridos, que chamou muito a minha atenção, talvez até vocês já tenham visto, mas deve ter um pouquinho de tempo aí que o Senhor me mostrou isso. Ele é estéril, ele fica sozinho, mas ele fala assim, e não verá quando vier o bem. Isso mexeu comigo quando falo nessa situação do engano. Porque se em algum momento eu começar a confiar na minha carne, né, e começar a confiar em mim mesmo, e começar a me desviar disso, a Bíblia diz que não verá quando vier o bem. Agora eu pergunto, que bem pode vir para um homem que está numa condição dessa? É o amor de Deus. Porque não tem nada que tire ele dessa condição. Vocês concordam? Se o homem está lá confiando em si próprio, no braço dele, só tem uma coisa que tira ele dessa condição. É o amor de Deus. É ver Cristo. Agora, quando a Bíblia diz que esse homem chega num estado tal que ele não vê e não identifica que vem o bem, misericórdia. Porque isso me liga lá em Tessalonicenses, no poder sedutor para dar crédito à mentira. Agora eu acabei mesmo. Acabou. Louvado seja o Senhor. Obrigado por vocês terem me escutado esse tempo todo, né? Tem um tempão já, estou vendo aqui. Nossa, muito tempo. Muito Glória a bom. Deus, Danilo. Mas eu escutaria mais, porque é tremendo. Uma coisa que você falou, que eu anotei aqui, que a gente deve ficar percebido, é que às vezes nós nos achamos, em alguns momentos da vida, não clamando, né, não invocando pela vinda do justo, que é Jesus. Amém. E isso é o fim para nós. Nós devíamos estar todo o tempo invocando, clamando, querendo que ele volte. Inclusive, uma vez eu falei aqui para os irmãos que assim, eu achava estranho a igreja de Jesus hoje não falar da vinda dele. Ultimamente até eu tenho ouvido falar mais, mas há um tempo, ficou um bom tempo sem ninguém falar da volta dele. É verdade. E a primeira palavra que Deus me deu para mim há anos atrás, que eu nem sabia, nem sei ainda, né? Foi compartilhar com os irmãos, foi a da vinda de Jesus, Mateus 24. Eu acho que a gente devia todos os dias estar pensando nisso, né? Porque ele pode vir a qualquer hora. E nós devemos estar preparados, né? E quando se fala de uma maneira teológica, buscando, assim, averiguar se vai ser antes do milênio, depois do milênio. Então, há uma discussão muito forte em cima disso, mas a esperança, que é a luz, né, aonde nós temos que lançar o nosso foco, a mão no arado, né? Eu pensava assim nessa questão da mão no arado, porque quando Jesus ele fala algumas coisas, fala em Mateus, foi um dos primeiros versículos que eu memorizei quando eu me converti, que é Mateus 24, 43. A palavra é mais considerar isso. Então, considerar o quê? Está falando de uma casa, está falando de uma habitação, está falando de um pai que, se soubesse a que hora viria, geralmente a gente não sabe que hora vem o ladrão. Ninguém sabe, ninguém fica vigiando o carro. Né? Mas se você soubesse, o que você faria? Né? Então, está falando do texto lá de Tessalonicenses que fala da surpresa. Nós não estamos em trevas. Então, é possível que nós estejamos muito bem conectados com Deus, a ponto de saber, não o dia nem a hora, mas o momento, a estação do fruto. Né? Eu olho para o céu, vai chover, eu olho para aquele pé ali, vai dar flor, vai nascer o fruto. Então, eu sei a estação. Né? Então, quando eu penso na casa, eu penso na habitação. E quando eu olho para Lucas, Zanini falando da descendência de Caim, essa descendência que ela vem produzindo coisas, que ela vem almejando, ela vem conquistando, ela vem casando, ela vem realizando, ela vem tendo, ela vem possuindo, ela vem fazendo muitas coisas, porém sem o Sete, sem o Abel, sem o Enos. É verdade. Ela vem sem o nome, ela casa, mas ela também mata, ela também se corrompe. E quando Jesus ele responde ali para aquelas pessoas, ele fala do arado, ele está falando de coisas muito simples. Ele está falando assim, respondendo coisas muito simples. Seguirei para onde quer que você for, mas deixa primeiro eu sepultar meu pai.
Deixa primeiro eu despedir da minha casa. Coisas lícitas, é despedir dos da casa e é sepultar o pai. Mas a questão é primeiro. Né? Aí Mateus vai falar em Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus. Então eu creio que o foco é o Messias, o foco é o reino de Deus. Então eu coloco a mão no arado, eu não posso deixar o arado fazer curva, eu não posso olhar para trás por causa disso. Aquilo que ficou para trás, ficou para trás. Eu tenho que produzir um campo na medida certa, onde a semente ela vai cair ali naquele lugarzinho certinho. Então é o Hebreus 12 que fala que eu tenho que olhar firmemente para o autor e consumador da fé. E um último ponto que eu também meditava aqui, quando ele falava, é quando fala de valores, ele falou isso de valores, a irmã até fez a pergunta, nós não podemos ficar presos somente na questão do aborto, não podemos ficar presos somente nas questões legítimas que a gente consegue perceber, que é muito claro. Porque engano não é isso. Engano é uma coisa muito próxima da verdade. Né? Então, não é apenas a questão do homossexualismo, não é apenas a questão do julgo desigual, um irmão casar com uma pessoa, um casamento misto no aspecto de um crente casar com a menina do mundo, ou vice-versa, uma crente casar com um rapaz do mundo. Está falando de coisa muito mais forte no aspecto do julgo desigual, dos valores. Né? Então, quando eu penso na questão dos valores, eu preciso pensar em algo que tem a ver também com a fé, tem a ver com aquilo que eu lanço com o meu crer. Né? Eu não sei se o Zanini tem um número, mas qual era a porcentagem de luteranos na Alemanha quando os judeus foram mortos? Mais de 60%. Mais de 60%. Então, a grande maioria eram cristãos que basicamente apoiaram o que Hitler estava fazendo. Então, assim, a gente precisa de ter os nossos olhos no Senhor o tempo todo, guardar o nosso coração, olhar para Ele, colocar a mão no arado mesmo, entender o reino de Deus com prioridade, e olhar por esses detalhes na Escritura, né? Porque fala muito conosco. Eu queria agradecer o Zanini mais uma vez, é sempre muito prazeroso te ouvir. Glória a Deus. Em nome Glória de Jesus. aí. Glória a Deus. Bem, glória a Deus. Obrigado, Zanini. Realmente, assim, é prazeroso, é edificante. Eu estou muito edificado. Glória a Deus. Pedir o Marco Aurélio aí para finalizar aí com a oração. E muito obrigado, Zanini. Um abraço a todos aí. Amém. Olá, Marco Aurélio. Ô, Jeremias, se surgir dúvida, pergunta, alguma coisa, você me manda depois. Beleza. Se souber, eu respondo. Se eu não souber, eu mando para o Marcos. Amém. Pai amado, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor disse, né, que nós somos sal da terra, né? Amém. A gente vê tudo isso acontecendo e a gente sabe que, de fato, a terra está aí vomitando, mas nós somos o sal dessa terra, nós somos Amém, a luz Pai. desse mundo. Amém, Jesus. E nós temos uma palavra de esperança, nós estamos aqui, plantados aqui, estamos aqui ainda por causa disso. Aleluia. Porque nós somos muito mais do que aqueles que estão esperando o trem da salvação passar. Nós somos a resposta que a geração precisa, nós somos os seus filhos. Então, a palavra diz que há essa expectativa, né, da criação, de que seus filhos apareçam, esses filhos, né, que que estão conectados com o Senhor, estão ligados no Senhor, esses filhos que te compreendem, que vivem a tua vida, Senhor, que não estão aqui amedrontados com o terremoto, amedrontados com as doenças, amedrontados com os eventos que essa terra vai passar, mas filhos que estão aqui para serem canais do Senhor, para serem, de fato, aquilo que nós somos, sal. Essa é a nossa natureza hoje, porque nós temos o seu Espírito, e se a Bíblia está dizendo que a palavra do Senhor não passará, é porque nós temos a sua palavra e nós não vamos passar. Essa é a vontade do Senhor com a nossa vida. Amém. Aqui, Pai. E nós te pedimos que nos dê graça, capacitação do alto, para que a gente possa estar revestido nesse tempo com a couraça da fé, Amém, Pai. do amor, com a esperança da salvação. Enche-nos com esse espírito, nos fortalece, nos ajuda a ser igreja como o Senhor quer que sejamos, né, de acordo com aquilo que é justiça. Amém, Livra-nos, Pai, de toda mistura,
em Amém. nome de Jesus. Amém, Pai. E nos levante, Pai, como igreja do Senhor na terra. Nos levante como igreja do Senhor, como igreja Aleluia. mesmo do Senhor, Pai. Amém. Não apenas um grupo que se reúne, não apenas uma religião, mas um povo que vive a esperança, não apenas do retorno do Senhor no aspecto de que o Senhor vai nos levar para algum lugar, mas de que nós, Pai, estamos aqui invocando o Teu nome. Amém, O Jesus. Senhor vai vir porque nós invocamos o Teu nome, porque nós te Aleluia. amamos, Amém, Jesus. amamos a Tua vinda e queremos, Pai amado, ver muitos ainda se entregando ao Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado pela vida do Zanini, do Amém, Jeremias, Jesus. dos irmãos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém, Jesus.